Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Charles Henrique e a gente está começando aqui o nosso segundo episódio da primeira temporada. Um episódio que ainda vai versar sobre noções de conjuntos. Essa é a nossa segunda conversa e nessa segunda conversa eu queria trabalhar os temas de representação com restrição, representação gráfica e dois conjuntos que são muito importantes de serem estudados: o conjunto vazio e o conjunto universo. Bom, então sem mais delongas, vamos para o primeiro tipo nosso primeiro tópico, digamos assim, a representação com o que eu gosto de chamar de restrição. Observe que para que a gente consiga abordar diretamente nesse tópico, eu preciso de exemplo. Então, a gente vai usar um exemplo um tanto quanto categórico e que boa parte de vocês certamente o conhece. L é o conjunto das letras do alfabeto. Reparem que na nossa primeira conversa, na classe passada, a gente já disse que é possível representar um determinado conjunto simplesmente apresentando uma característica. E olha que oportuna característica. Tá? Ela é o conjunto das letras do alfabeto. Qualquer pessoa, quando vê essa definição, essa característica, você já sabe exatamente quais são os elementos que constituem, que estabelecem a relação de pertinência com esse conjunto. De todo modo, eu ainda os trago aqui, né? Então a gente pode dizer que L, aí, de forma a explicitar os elementos, a gente usa a notação das chaves e apresenta os elementos. Tá? Agora, observe que algumas vezes a gente tem uma característica e a gente vai afunilando essa característica de modo a restringir um pouco os elementos desse conjunto. Por exemplo, V é o conjunto das letras do alfabeto que são vogais. Observe que se eu parasse aqui, V seria L. Né? Agora, eu ainda, apesar de eu apresentar uma característica, eu adicionei ainda o que a gente vai chamar de restrição. Ok? E qual seria essa restrição? Que essa letra, além de pertencer ao alfabeto, ela é vogal. Tá? Então, qual é um jeito matemático da gente representar isso? E por que a gente busca um jeito matemático? Observe que à medida que a gente vai aumentando essas restrições, esse filtro, quando a gente vai apresentar a característica escrevendo, você vai escrevendo muita coisa. Tá? Um bom jeito da gente apresentar isso matematicamente com o intuito de comprimir o tamanho de palavras que você está escrevendo é buscar uma forma matemática. E a forma matemática em questão é essa daqui. V vai ser o conjunto, e aí a gente vai usar o símbolo de igual e as chaves, justamente porque nós vamos explicitar talvez não seja a palavra, mas a gente vai apresentar os elementos desse conjunto, só que de forma genérica. E apresentar algo de forma genérica em matemática é justamente a gente usar uma letra que vai fazer referência a um determinado contexto. Então, por exemplo, V é o conjunto dos L's minúsculos de tal maneira que esse L é uma vogal. Tanto esse L pode ser o A, esse L pode ser o E, esse L pode ser o U, o I e o O. Ok? Então, a gente usa na realidade esse L de forma genérica, tá? E a gente apresenta a restrição que a gente está colocando sobre esse conjunto. E que restrição é essa? L é vogal. Ok? Só que para a gente apresentar uma restrição, a gente precisa usar esse travessão na vertical, tá bom? Só lembrando também que, embora esse Lzinho ele pertença a V, porque ele vai cumprir a restrição de ser vogal, ele também vai pertencer, por exemplo, a L, que é o conjunto das letras do alfabeto. Afinal de contas, toda vogal ela é, antes de ser vogal, uma letra. Bom, um outro exemplo interessante, e talvez um pouquinho mais do cotidiano, seja esse segundo exemplo que eu trouxe para vocês, que é o conjunto E. E é o conjunto das equipes que disputou o Campeonato Brasileiro de 2021. E aqui eu trago a tabela de classificação de como terminou a edição 2021 do Campeonato Brasileiro. Reparem que nós temos 20 competidores, 20 equipes e 20 times. Ou seja, quantos elementos então a gente teria no conjunto E? Seria todas as equipes que disputou o Campeonato Brasileiro. Bom, repare que quando eu digo E é o conjunto das equipes que disputou o Campeonato Brasileiro, você pode pegar qualquer equipe aqui que ela vai estabelecer uma relação de pertinência com E. Por exemplo, o Grêmio. O Grêmio, ele pertence a E porque ele disputou a edição 2021 do Campeonato Brasileiro. Agora,
Além disso, eu posso criar um outro conjunto, que é o conjunto T. E veja bem, T é o conjunto das equipes que se classificaram para a Libertadores. Ou seja, jogaram o Brasileiro 2021 e, além disso, elas conseguiram se classificar para a competição da Libertadores. Bom, como que eu posso representar isso? Se a gente for buscar a notação matemática que a gente viu na transparência anterior, basta que a gente use um termo genérico. Por exemplo, se a gente está falando do conjunto times, né, posso dizer que o elemento genérico vai ser T minúsculo, de modo que esse T minúsculo ele vai jogar a Libertadores. Ou seja, a gente usa um elemento genérico, coloca um travessão e apresenta a restrição e pronto. Tá tudo certo, ok? Só lembrando, esse Tzinho, né, se ele vai jogar Libertadores, né, ele também pertence a E, porque ele participou, né, do Campeonato Brasileiro de 2021 para poder jogar Libertadores. Se você quiser explicitar os elementos, né, basicamente na edição 2021 foram os 8 primeiros colocados que conseguiram se classificar para a Libertadores, então esse conjunto seria o Atlético, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza e iria até o América Mineiro. Joia? Agora, mudando um pouquinho de assunto. Uma outra forma de representação, e essa é uma representação poderosíssima, porque ela ajuda quando a gente vai estudar alguns determinados problemas, sobretudo envolvendo tamanhos de conjunto cardinal, né? É a representação gráfica. E, cara, com o tempo que a gente passa a conviver em algumas classes, eu posso dizer que, geralmente, não vou dizer 100%, mas assim, boa parte dos alunos, eles gostam muito da representação gráfica. Eles acham a representação gráfica faz mais sentido. Isso não é injustificável. Aliás, boa parte do estudo gráfico, quando a gente está estudando função, né, isso ajuda muito no raciocínio. Tá? E, bem, como isso não é injustificável, é importante, né, que a gente estude um pouquinho de representação gráfica. Então, como aqui nessa nossa primeira temporada a gente vai usar a representação gráfica? Basicamente, a gente tem um determinado conjunto, por exemplo, o conjunto C, e ele possui esses elementos, alfa, beta, gama, delta e epsilon. Tá? Se esses elementos eles pertencem a C, a forma de representar adequadamente graficamente seria a gente simplesmente, a gente faz, né? A gente separa, né, essa região do plano por uma linha que não se intersecta, uma linha que vocês podem ver aqui, eu escolhi uma elipse para representar, mas poderia ser um círculo, tá bom? E se esses elementos eles estabelecem essa relação de pertinência, ou seja, eles estão, tá, dentro de C, eles vão ser apresentados, tá, no interior dessa linha, ok? Reparem que o conjunto, o nome dele ainda é C, e alfa, beta, delta, gama e epsilon pertencem a C. Propositalmente, eu coloquei 2 elementos aqui fora desse conjunto, justamente para falar que como eles estão do outro lado da linha, né, que está dividindo esse plano, tá, eles não vão pertencer a C. Então, a gente pode trazer aqui algumas afirmações, como por exemplo, alfa está dentro, então alfa pertence a C, da mesma forma que gama também pertence a C. No entanto, zeta e eta estão fora e, portanto, não pertencem, não cumprem, não estabelecem a relação de pertinência com C. Alguns livros, eles chamam, né, essa representação gráfica de diagrama de Euler-Venn, e em alguns outros diz que para ser diagrama de Euler-Venn necessariamente tem que ser um círculo e não uma elipse, tá? Então, assim, essa informação, eu acho que para a gente aqui, no primeiro momento, é importante saber que existe, né, diagrama de Euler-Venn, mas representação gráfica está de bom tamanho para o nosso propósito aqui. Bom, agora a gente vai falar sobre um conjunto muito, mas muito interessante, que é o conjunto vazio. O conjunto vazio ele serve para resolver um problema gigante na matemática e eu optei por apresentar ele da seguinte forma. Trata-se de um conjunto fascinante e muito útil conjunto matemático. E o que esse conjunto ele tem de especial? Ele é um conjunto que não possui elemento algum. Ele resolve uma penca de problema. Porque veja bem, conjuntos, aliás, quando em matemática, a gente aplica a matemática para resolver situações do cotidiano. Todo mundo usa matemática, às vezes sem saber que usa matemática. Então, o conjunto, de uma maneira genérica, ele tem que servir para apresentar contextos, ok? Todo contexto, ele pode, se tem matemática, tem conjunto. Então, vamos lá. Qual é o conjunto que representaria bem essa situação? Seja L o conjunto das letras que são vogais e consoantes. Ora, a gente tem uma letra que é vogal e consoante? Não, não temos. Então, veja bem, conserta a matemática.
O conjunto tem que representar todo o contexto, menos se o contexto for para representar letras que são vogais e consoantes. Então adicione essa exceção. Exemplo 2. Seja H o conjunto dos homens que possuem mais de 10 metros de altura. Conserta novamente a matemática. O conjunto representa tudo. Mas se ele tiver que representar homens com mais de 10 metros de altura, como não existe nenhum, então isso não é um conjunto. Reparem que ao invés da gente pensar em exceções, a gente simplesmente apresenta um conjunto que vai servir para representar todos os absurdos matemáticos. Então, quando uma ideia é absurda, quando você tem um contexto, você tem um conjunto que representa. E esse conjunto é o conjunto vazio. Portanto, um conjunto que representaria aqui o exemplo 1 seria L, abre chaves, nada, fecha chaves. Ou seja, você está indicando que é um conjunto vazio que representa, por mais absurdo que pareça, o exemplo 1. Da mesma forma, você tem H, e aí a gente usa essa simbologia aqui, tá, pessoal, para também representar o conjunto vazio, ou seja, temos duas possibilidades de representar o conjunto vazio, e aí essas duas são aceitas. E aí repare que para distintas possibilidades, distintos contextos, o conjunto que representa eles é essencialmente o mesmo, é o conjunto vazio, porque ambas apresentam um absurdo, digamos assim. Bom, e aí uma pergunta um pouco capciosa para a gente encerrar essa discussão sobre conjunto vazio. O conjunto C, e aí repare que eu abri chaves, fechei chaves e dentro dessas chaves eu ainda coloquei um símbolo, né? Pergunto, esse conjunto é vazio? E aí repare que sim, essa é uma pergunta capciosa, porque esse conjunto não é vazio. E não é vazio por um detalhe, né? Aqui dentro desse conjunto a gente tem um símbolo, tá? Ou você representa ele assim, ou sem nada. Mas se você colocar chaves e colocou um símbolo, teoricamente você tem um elemento aqui. Ainda que esse elemento seja o conjunto vazio, até porque a gente viu que um conjunto pode estabelecer relação de pertinência com outro conjunto. Em outras palavras, para ficar um tanto quanto simples, se você tiver qualquer simbolismo dentro das chaves, esse conjunto não é vazio, ok? Bom, além disso, esse conjunto ele também é um conjunto um tanto quanto interessante, porque é um conjunto que possui um elemento. Se você tem um conjunto que possui um elemento e um elemento apenas, a gente chama esses conjuntos de conjunto unitário. Joia? Bom, enfim, o próximo conjunto que é muito interessante da gente estudar é o conjunto universo. E eu optei por apresentar ele da seguinte forma. Trata-se de um conjunto utilíssimo e que vai cumprir a função de esgotar todas as possibilidades de um determinado contexto. Bom, eu preciso explicar um pouco melhor isso. Quando você está lidando com situações, sobretudo estatísticas, né, probabilidade, combinatórias, né, você quase sempre está avaliando um determinado contexto, um determinado cenário. Tá? E por mais que você tenha, né, exista conjuntos que essencialmente são infinitos, né, quando você vai analisar alguma situação, quase sempre você tem um número finito de possibilidades dentro do que você está analisando. Por exemplo, se a gente estivesse numa sala de aula hoje, e a gente tivesse eu e alguns alunos na turma, eu poderia brincar de criar conjuntos com os alunos que estão lá. Por exemplo, o conjunto que vai ser das pessoas que têm um nome composto. Conjunto dos homens, conjunto das mulheres, conjunto dos que são mais velhos do que 15 anos, e por aí vai. Agora, eu nunca conseguiria fazer um conjunto, né? Teoricamente, se todas as possibilidades que eu tenho são alunos, eu não conseguiria fazer um conjunto de pessoas, né, superiores às que estão lá. Tá? Ou seja, o meu conjunto universo, nesse contexto de sala de aula, ele seria formado por todos os alunos que estão ali dentro. E essa noção de conjunto universo ela é variável, porque se a gente estiver analisando os conjuntos, né, das equipes que disputaram o brasileiro, como por exemplo, conjunto das equipes do Rio, conjunto das equipes de São Paulo e por aí vai. Qual seria o conjunto universo? Conjunto das equipes que disputaram o brasileiro, ok? Bom, para ficar um pouco mais claro, eu trouxe ainda um outro exemplo. Vamos imaginar que dentro de uma determinada equipe a gente tem alguns integrantes. Esses integrantes são Bruce Wayne, Bruce Banner, Peter Parker, Diana Prince e Pepper Potts. Bom, observe que dentro desses integrantes a gente consegue criar alguns conjuntos, né? Por exemplo, conjunto dos personagens que são órfãos. A gente poderia ter um conjunto do Bruce Wayne e um conjunto do Peter Parker. Conjunto dos personagens que são mulheres, como por exemplo,
conjunto formado pelos elementos Diana Prince e Pepper Potts. Conjunto dos personagens que de alguma maneira sofreram mutação, Bruce Banner e Peter Parker. O que eu estou querendo dizer é, qual seria o meu conjunto universo nessas possibilidades? Seria o conjunto formado, né, por Bruce Wayne, Bruce Banner, Peter Parker, Diana Prince e Pepper Potts. Por quê? Porque são as possibilidades que eu tenho à disposição para esse determinado contexto. Bom, essa discussão de conjunto universo ela ainda vai ser um pouquinho mais ampla à medida que a gente for avançando nessa nossa primeira temporada. Até porque, eu não sei se vocês notaram, estamos em matemática e até agora a gente não apresentou nenhum número, beleza? Bom, as referências que eu usei para esse nosso segundo episódio, elas também estão aqui, foram as primeiras do primeiro. E eu queria deixar desde já o meu muito obrigado. Se você tem gostado desse tipo de conteúdo, eu peço que, por gentileza, você curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Eu fico muito agradecido por toda a ajuda e espero ver você de novo no episódio 3. Um abraço!